Eita, meus amigos, preste atenção porque a história que eu trago hoje, Nossa Senhora, faz a gente engolir seco e pensar duas vezes em quem a gente confia, principalmente quando o assunto é dinheiro e segredos escondidos. Ela mexe com a gente lá no fundo, sabe? É sobre um desses casos reais de desaparecimento que, por anos e anos, ficou sem uma luz. Um desses sumiços sem explicação que parecia que o tempo tinha engolido a verdade. Mas, como diz o ditado, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E a verdade, meus caros, a verdade é teimosa que só ela. Tudo começou lá no interiorzão de Minas Gerais, num pedaço de terra abençoado que o povo chama de Córrego Fundo, não muito longe da cidade de Vargem Grande. Era o ano da graça de 1998, um tempo em que o Brasil estava virando o milênio, mas a roça ali ainda vivia no ritmo antigo, com menos celular e muito mais prosa na beira do fogão a lenha, trocando fiado no armazém e a vida correndo mais devagar. O personagem central dessa história que embrulhou o estômago de tanta gente era o seu Joaquim, mas todo mundo por aquelas bandas o conhecia carinhosamente como Quinzinho da Silva. Quinzinho era um fazendeiro de mão cheia, um produtor rural dos bons, trabalhador que só vendo, acordava com o galo e dormia depois das estrelas. Mas ele tinha um jeito meio arredio, caladão, na dele, sabe? Não era de dar muita confiança para estranho, um homem de poucas palavras, mas de muita observação. E foi justamente depois de uma dessas vendas grandes de safra, daquela soja que rendia um dinheiral que enchia os olhos e o bolso, que a vida do Quinzinho Bunada virou uma incógnita. Ele simplesmente desapareceu. Sumiu como fumaça no vento, sem deixar um rastro sequer. Um desaparecimento misterioso que deixou a cidade inteira de cabelo em pé, sem entender nada. As conversas nas mercearias, nas portas das igrejas, nos bares, todas giravam em torno do mesmo assunto. Onde foi parar o Quinzinho? Era uma pergunta que martelava na cabeça de todo mundo. O povo da roça, minha gente, é uma gente unida que só ela, solidária mesmo. Quando viram que o Quinzinho não aparecia na missa de domingo, que o portão da fazenda estava escancarado há dias e as luzes da casa, que geralmente acendiam pontualmente ao cair da noite, permaneciam apagadas, a vizinhança logo se mobilizou. A dona Rosa, vizinha mais próxima, com seu coração de mãe, foi a primeira a sentir que algo muito errado tinha acontecido. Não é do feitio do Quinzinho deixar a casa assim aberta, ela murmurou para o marido, seu Elias. Chamaram a polícia, que na época, lá naquelas grotas, era um carro velho com a sirene que mal funcionava e dois homens simples, com seus chapéus de palha e a vontade de ajudar. Procuraram por todo canto, na mata fechada que beirava a propriedade, nos riachos que cortavam as terras, nas grotas fundas e nos grotões secos. Dias viraram semanas, semanas viraram meses. A família do Quinzinho, coitada, virou o avesso da casa dele atrás de qualquer pista, de um bilhete, de uma anotação, de qualquer coisa que pudesse dar um pio do que havia acontecido. Mas nada, nem um fio de cabelo, nem um pedaço de papel, nem a caminhonete velha e fiel dele, uma F1000 que era quase uma extensão de seu corpo. O dinheiro da safra, aquele que ele tinha sacado do banco dias antes da colheita, também sumiu. Parecia que a terra tinha engolido o homem e sua fortuna, sem deixar vestígios. Essa história de pessoas desaparecidas, principalmente quando é assim sem deixar um pio, é de cortar o coração da gente em pedacinhos. Os filhos do Quinzinho, que eram pequenos na época, cresceram com essa dor no peito, com essa interrogação gigante na vida. Onde foi parar meu pai? Imaginem o peso disso, a falta de um encerramento, a angústia de não saber se ele estava vivo ou morto, se tinha fugido ou sido levado. Essa sensação de sumiço sem explicação é um fardo pesado demais para carregar, uma ferida aberta que nunca cicatriza. E o pior é que a polícia, sem pistas concretas, com poucos recursos e muita dificuldade para cobrir uma área tão vasta e isolada, logo viu o caso esfriar. Virou mais um dos muitos casos não resolvidos que se acumulavam nas gavetas da delegacia, uma sombra sobre a pequena Vargem Grande. A esperança foi minguando, dando lugar a uma resignação triste, mas a memória do Quinzinho e a pergunta sobre seu desaparecimento misterioso nunca foram esquecidos pelos mais próximos. 20 anos, gente! Vocês têm a real noção do que é isso? 2 décadas se passaram e a fazenda Córrego Fundo, que era um primor nas mãos do Quinzinho, ficou meio abandonada, virou uma terra de ninguém por um tempo. Passou de mão em mão, os herdeiros sem conseguir lidar com a dor e a burocracia, e por fim virou quase que uma fazenda mal assombrada na boca do povo da região.
criança tinha medo de passar perto à noite. Falavam de vultos de alma penada do Quinzinho vagando pelos campos. A história do desaparecimento misterioso do fazendeiro virou lenda urbana, uma daquelas histórias de desaparecidos que a gente conta na fogueira com um arrepio na espinha, cada um adicionando um detalhe mais assustador que o outro. Todo mundo tinha uma teoria, claro. Ah, foi roubado e jogado no rio para não deixar rastro. Não, foi embora com outra mulher, cansou da vida na roça e fugiu com a grana da safra. Será que foi abduzido por ETs, como diz o seu Tonho lá da serra? Mas quem conhecia o Quinzinho mesmo, a fundo, sabia que ele não era de fazer dessas coisas. Era um homem simples de verdade, apegado à sua terra, aos seus costumes e, principalmente, à sua família. Essa incerteza de um caso não resolvido, a falta de um desfecho, é o que mais dói, né? A gente precisa de um ponto final, seja ele qual for, para poder seguir em frente, para poder chorar a perda e não a dúvida. E essa angústia do sumiço sem explicação pesava como uma bigorna na alma de quem o amava. Mas o tempo, o tempo, ele tem uma mania danada de trazer umas surpresas das brabas, umas reviravoltas que a gente não espera de jeito nenhum. Lá para 2018, 20 anos depois do sumiço do Quinzinho, um empresário da cidade, um tal de Dr. Agenor, um homem de visão e com uns trocados a mais no bolso, resolveu comprar a fazenda Córrego Fundo. Ele queria investir pesado em gado de corte, modernizar tudo, transformar a propriedade em um modelo de produtividade. Para isso, contratou uma equipe para dar um trato geral na propriedade, fazer uma verdadeira faxina e reforma. E entre os trabalhadores que chegaram para botar a mão na massa estava o Zé Capial. Zé era um tratorista velho de guerra, um matuto da gema, conhecia a roça como a palma da mão dele, um trabalhador daqueles que não mede esforço nem cansaço, um bruto de coração bom. Ele tinha ouvido as histórias do Quinzinho, claro, todo mundo na região sabia do caso de pessoas desaparecidas, era quase folclore, mas o Zé era mais cético, focado no trabalho, meio desligado dessas lendas. A primeira tarefa dele foi limpar os velhos celeiros, que estavam cheios de tralha acumulada por décadas, poeira de levantar nuvem e teias de aranha do tamanho de lençóis. Uns celeiros antigos, de madeira bruta, maciça, com troras que o próprio Quinzinho tinha ajudado a construir com as próprias mãos nos tempos de juventude, lá em tempos que o Brasil era outro. Zé começou a mexer nas coisas, tirando os sacos de ração velhos e roedos de rato, as ferramentas enferrujadas que pareciam peças de museu, umas carcaças de máquina agrícola quebrada que nunca mais seriam usadas. Mas ele nunca, jamais, imaginou que debaixo de tanto entulho, de tanto esquecimento, ele ia achar o que ia achar. Uma daquelas reviravoltas que só a vida real é capaz de escrever, um desses casos reais de desaparecimento que ganha um enredo digno de filme de suspense, sabe? E foi bem ali, naquele celeiro esquecido pelo tempo e pelos homens, que a verdade do desaparecimento misterioso do Quinzinho começou a querer finalmente dar as caras. Numa tarde quente de janeiro, o sol rachando o coco lá pelas 3 da tarde, o Zé estava empurrando uns sacos de ração velhos e caídos perto de uma parede lateral do celeiro maior, o que parecia ser o mais antigo de todos. Aquela parede, por algum motivo que ele não sabia explicar, parecia mais grossa que as outras, meio esquisita, com um acabamento diferente. Ele deu umas batidas com a mão e o som era diferente, um som oco, que não combinava com o resto da estrutura. «Eita, que troço estranho é esse aqui?» ele murmurou para si mesmo, com a pulga atrás da orelha. Pegou uma marreta que estava por perto e, com todo o cuidado do mundo, deu umas pancadas mais fortes na madeira. Não é que cedeu? A madeira velha, depois de tantos anos, abriu um buraco, revelando um vão pequeno, escuro e abafado atrás dela. O Zé, com a curiosidade aguçada que só ele, pegou a lanterna do celular. A tecnologia chegando onde a gente menos espera, até no meio do mato, e apontou para dentro daquele buraco misterioso. O coração dele deu um salto que quase saiu pela boca. Lá no fundo, espremido, meio torto, coberto por uma camada grossa de poeira e teias de aranha milenares, tinha um caixote de madeira bem vedado, um tipo de baú. Mas não era um caixote qualquer, não. Era um baú antigo, desses que as fazendas grandes tinham para guardar coisas de valor, pesado que só vendo. E o cheiro, nossa senhora, o cheiro era forte, uma mistura de mofo antigo com algo mais, algo denso, que fez o Zé engolir em seco e sentir um arrepio na espinha. Com bastante dificuldade, usando toda a força de capial que ele tinha, ele conseguiu puxar o baú para fora. Estava trancado com um cadeado enferrujado, daqueles bem velhos, mas ainda segurando firme. Na lateral, meio apagado pelo tempo e pela umidade, ele conseguiu distinguir umas letras entalhadas na madeira. JS. As iniciais do Quinzinho.
Nossa Senhora, o sumiço sem explicação do fazendeiro estava prestes a ter uma resposta, ou pelo menos um pedaço dela. Aquilo ali não era só um achado qualquer, era a ponta de um iceberg gigantesco, a chave para desvendar um desaparecimento misterioso que clamava por solução há 2 décadas. A emoção era tanta que o Zé quase não conseguia respirar. O Zé, esperto que só ele e com o bom senso que a vida na roça ensina, não mexeu mais em nada. Ele sabia que aquilo era coisa séria. Imediatamente chamou o doutor Agenor, o novo dono da fazenda, que por sua vez, sem perder tempo, ligou para a polícia. Eita, que a roça virou um formigueiro de gente. Em pouco tempo, a fazenda Córrego Fundo estava apinhada de viaturas, peritos e curiosos. A notícia do achado se espalhou como fogo em capim seco por toda a região, revivendo as histórias de desaparecidos do Quinzinho. Desta vez, a investigação desaparecimento era muito diferente das condições precárias de 20 anos atrás. O tempo passou e a tecnologia avançou demais. Os peritos chegaram com equipamentos de ponta, aqueles que a gente só vê em filme de Hollywood, sabe? Scanner 3D para mapear o local do achado, lupas eletrônicas, reagentes químicos para detectar vestígios invisíveis. O baú foi retirado com todo o cuidado, embalado e levado para o laboratório de perícia. Lá, com paciência de joalheiro, os especialistas conseguiram abrir o cadeado antigo sem danificar o baú nem o que estava dentro. E o que tinha dentro? Gente, vocês não vão acreditar, mas era uma verdadeira cápsula do tempo, um grito silencioso do passado. Dentro do baú, uma pasta de documentos amarelados pelo tempo, algumas fotos antigas, meio desbotadas, e o mais importante, um diário. Mas o que chocou todo mundo e que trouxe uma ponta de esperança foi uma pequena bolsa de couro que continha uma quantia razoável de dinheiro antigo, notas daquela época, guardado ali. E no diário, o diário do Quinzinho. Ele relatava os últimos dias de sua vida conhecido, as conversas que teve com um sujeito estranho, um forasteiro que apareceu na região logo depois da venda da safra, interessado na compra de terras vizinhas. Quinzinho escrevia sobre o medo que sentia, sobre a desconfiança que a presença daquele homem lhe trazia, sobre as propostas mirabolantes que o sujeito fazia. Parecia que o Quinzinho tinha escondido aquilo ali, naquele lugar secreto do celeiro, justamente por desconfiar de algo muito sério, talvez um plano para roubá-lo ou algo pior. As pistas agora eram concretas, palpáveis. A equipe de investigação, com a tecnologia em mãos, usou softwares de reconhecimento facial de última geração para tentar identificar o forasteiro nas fotos antigas e cruzar com registros criminais antigos de pessoas que tinham passagens pela polícia em outras regiões e estados. A coleta de DNA em objetos da fazenda que puderam ter tido contato com outras pessoas, mesmo depois de tanto tempo, se tornou crucial para identificar possíveis agressores. Com todos esses novos dados, a polícia começou a refazer os passos daquele fatídico dia de 1998, ligando os pontos, buscando por pessoas que ainda viviam na região e que pudessem se lembrar daquele estranho que o Quinzinho mencionava no diário. Foi a prova viva de como a persistência em um caso não resolvido, somada à modernidade da investigação, pode trazer à luz as histórias de desaparecidos mais complexas e antigas. Esse era o momento de finalmente entender o que aconteceu naquele desaparecimento misterioso. E a verdade, meus amigos, quando ela vem, vem para valer, para sacudir o chão embaixo dos nossos pés. A investigação, agora com as ferramentas certas e o diário do Quinzinho como um guia detalhado, conseguiu identificar o forasteiro. Não era um ladrão comum de beira de estrada, não. Era um golpista de terras, um sujeito com uma ficha criminal extensa, que já tinha passagens pela polícia em outros estados, sempre usando de lábia, persuasão e, se necessário, de violência para enganar fazendeiros mais ingênuos, roubar suas terras e seu dinheiro. O Quinzinho, com seu jeito desconfiado e caladão, não era ingênuo, mas foi pego de surpresa. O diário dava detalhes de um plano diabólico. O sujeito, sabendo da venda da safra e da quantia de dinheiro que Quinzinho tinha em mãos, tentou convencer o fazendeiro a investir numa oportunidade imperdível de compra de terras vizinhas, um negócio da China que não existia. Quando Quinzinho recusou, desconfiou das intenções do forasteiro e ameaçou chamar a polícia, o golpista agiu. Acredita-se que o Quinzinho foi rendido dentro da própria fazenda, forçado a revelar onde estava o dinheiro, que não era o que ele tinha escondido no celeiro, mas sim o que estava guardado na casa. E depois, para garantir o silêncio absoluto e o sumiço sem explicação, foi levado para longe da fazenda. Provavelmente assassinado e seu corpo ocultado em algum lugar de difícil acesso, talvez jogado num córrego mais fundo ou enterrado em uma mata fechada.
O baú no celeiro era o plano B do Quinzinho, o dinheiro que ele guardava para uma emergência, um fundo de reserva, e o diário, a sua última e desesperada tentativa de deixar uma pista caso algo terrível acontecesse. A investigação, ao ligar o golpista a outros desaparecimentos misteriosos em fazendas na mesma época, mas em outras regiões de Minas, reforçou a tese. O sujeito, que já era um idoso, vivendo de forma tranquila e acima de qualquer suspeita em outra cidade, sem imaginar que um baú velho e esquecido no celeiro de um fazendeiro sumido há 2 décadas o incriminaria, foi preso. Eita que reviravolta! Embora o corpo do Quinzinho nunca tenha sido encontrado, a família finalmente teve a resposta sobre o desaparecimento misterioso do seu ente querido. Uma resposta dolorosa, cheia de tristeza e revolta, mas uma resposta, um ponto final, que depois de 20 anos lhes permitiu começar o processo de luto e cicatrização. Que baita alívio, e ao mesmo tempo que tristeza, né? A verdade veio à tona por conta da perspicácia de um trabalhador simples e do avanço da ciência. Essa história, gente, é um lembrete forte para todos nós. Não importa o tempo que passe, por mais que a gente ache que tudo se perdeu no esquecimento, a verdade, uma hora ou outra, sempre encontra um jeito, um fiapo, uma fresta para vir à tona. E como é importante a gente estar sempre atento, com os 2 pés atrás, não dando muita confiança para quem a gente não conhece direito, principalmente quando o assunto é dinheiro, negócios e as coisas mais importantes da nossa vida. Quantas pessoas desaparecidas ainda estão por aí, aguardando que um Zé Capião, com sua curiosidade e persistência, encontre uma pista escondida em algum canto escondido? Quantos casos não resolvidos poderiam ser desvendados se as informações certas chegassem na hora certa, ou mesmo depois de tanto tempo, com a ajuda da tecnologia moderna e da persistência de quem não desiste? Pense bem, você já parou para notar algo estranho na sua vizinhança, um detalhe fora do lugar, algo que te incomodou e que talvez seja uma peça de um quebra-cabeça maior? É vital a gente ter essa consciência. Compartilhe essa história chocante com seus amigos, converse com sua família sobre a importância de confiar nas suas intuições e de se proteger. É fundamental a gente se proteger e se ajudar mutuamente. E me diz aí nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. Qual foi a história mais misteriosa que você já ouviu falar na sua vida, daquelas que te deixam sem sono e com a mente a mil? Eu leio todos os comentários, viu? Agora que você aprendeu como até um simples achado, um baú velho num celeiro, pode reescrever uma investigação de desaparecimento de décadas e trazer luz a um sumiço sem explicação, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como a análise forense de documentos antigos, como diários e cartas, revelou segredos incríveis em outros casos reais de desaparecimento que pareciam impossíveis de resolver. Valeu e até a próxima!